Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado. E o Trump deu aquela chacoalhada no mercado no fim de semana, né, colocando o tarifaço de 15%, e as tensões ali no Oriente Médio com o Irã também continuam altas, né, então isso fez o petróleo subir, e tivemos um dia de baixa ontem, tanto no S&P 500 quanto na Europa e o Brasil também. Mas não foi nada demais porque ninguém perdeu fundo, continua tudo na mesma consolidação, ou seja, o mercado ainda não conseguiu identificar exatamente o que vai acontecer com essas novas medidas aí da Suprema Corte e do Trump. Então, continua ali em compasso de espera, nós já estamos há mais de um mês aí nessa consolidação, mas o fluxo para o mercado estrangeiro continua bom, principalmente com o petróleo nessa tensão, né, rompendo o topo, e aí a Petrobras se beneficia disso daí, né. Mas vamos ver tudo isso daí nos gráficos, sem perder tempo aqui. Então, olhando o mapa de calor do mundo, a gente vê aqui que não aconteceu nada de muito relevante, né. O EWZ ele tem dias verdes, né, mas ontem não foi um dia assim tão positivo, né, apesar que Vale e Petro ainda continuam para cima. E aqui o S&P 500 um dia mais vermelho, né? A gente tem aqui alguns setores aí verde, né? Varejo, healthcare e tal, mas uma galera aqui, principalmente quando você tem bancos e as magníficas mais vermelhas, é difícil do mercado para cima. E agora, indo para os gráficos, o VIX ontem, olha, teve um dia de alta, continua aqui trabalhando acima dos 20 pontos, né? Então a tensão ainda continua preocupante. A qualquer momento podemos ter um movimento aí mais explosivo, né? Os juros americanos ontem fizeram uma bela de uma barra de baixa, bom sinal, né? Ou seja, estão saindo notícias aí da economia arrefecendo, né? Inflação também, então isso leva os juros para baixo. Na Europa também a mesma coisa, olha, a Europa aqui já está numa situação bem legal, né, porque você vê que dessa projeção aqui, né, desse pivô de baixa, ele está chegando aqui já no alvo e nessa região aqui de bastante briga, né. Então agora vamos ver o que acontece, mas a tendência é para baixo. O Reino Unido também perdeu o fundo, né, e o Japão também continua corrigindo aqui esses juros. Isso daqui é muito importante, né? O S&P 500, veja que tivemos um dia de baixa ontem, mas ele continua dentro da mesma consolidação. Não dá para tirar nenhuma conclusão disso daqui, se vai formar topo, se vai virar para baixo, nada, né? E a Nasdaq também. A Nasdaq, a diferença é que nós já temos aqui a média virando para baixo, o preço trabalhando abaixo da média, mas enquanto estiver acima desse fundo aqui dos 24 mil pontos, não tem como falar de reversão de tendência, tá? Isso aqui é uma consolidação. O Dow Jones continua na tendência de alta, mas ontem ele fez uma bela de uma correção e veio testar aqui esse fundo, né? Lembrando, a gente tem essa linha de tendência aqui e essa região toda aqui. Então ele pode muito bem se segurar aqui e depois virar para cima. Então não mudou nada ainda. O Russell 2000, um dia de baixa também, pré-marketing apontando para a mesma região, mas isso daqui é uma consolidação também, né? Então nós temos aqui esse topo e esse fundo, enquanto estiver aqui dentro não tem nada de reversão. A Europa, Eurostoxx 50, teve um dia de doji, mas de qualquer jeito, tá no topo histórico ainda. A Alemanha voltou um pouco mais, né? Então isso daqui não é legal, né? Você vê que várias vezes aqui o DAX já tentou romper essa região aqui para vir testar o topo e aí depois ele volta, né? Então assim, tá ainda trabalhando acima da média para cima, mas não tá muito auspicioso aqui esse gráfico. Já o Reino Unido, muito bonito, continua no topo histórico, a França também, a Espanha também, hoje está caindo um pouquinho, mas ontem teve um dia de alta, e a Itália está aqui no topo histórico, né? Indo agora para a Ásia, nós continuamos com a China aqui dentro dessa consolidação e o Japão nessa bandeira de alta aqui, qualquer momento pode fazer mais um rompimento. Os mercados emergentes, ontem tivemos um dia de inside candle, mas isso daqui continua numa tendência de alta, né? Assim como o EWZ também a mesma coisa, né? Hoje já está apontando aqui um gapzinho de alta, e o México que está sofrendo lá com a guerra contra o narcotráfico, né? Ontem teve um dia mais de baixa, mas você vê que não é nada dramático, né? Ou seja, se fosse realmente para ter algum drama com esse negócio aí que está acontecendo lá, isso daqui poderia fazer um barrão aqui, como fez aqui, né? E não fez, né? Então
continua tudo igual. A Argentina, ontem voltou um pouco também. A Argentina precisa se livrar aqui desse 98, senão não dá para fazer nada. E o petróleo, olha, continua aqui nessa região, ok, está deixando uma sombria, mas isso aqui são tudo inside candles desta barra aqui que rompeu o topo, né? Ou seja, isso daqui ainda continua aqui pronto para fazer um rompimento. O petróleo, a qualquer momento, pode explodir para cima, né? Minério de ferro resolveu reagir aqui a essa região aqui de fundo, né? Vamos apenas ver se ele não vai voltar aqui e fazer isso, ou se ele vai realmente ir para cima. Mas está indo para cima, né? O cobre continua na mesma, o ouro ontem fez o rompimento, hoje está voltando um pouquinho aqui, mas isso aqui pode ser só pullback, a tendência continua de alta. A prata também, olha, fazendo aqui o pivô de alta, tem tudo para ir para cima essa prata. Platina, paládio e níquel continuam na mesma. O níquel está reagindo mais, né? Então reagiu aqui 50% de FIBO, ainda está bagunçado aqui, mas isso daqui é para cima. O urânio também, olha, precisa se livrar aqui desse 56. Se livrar desse 56, ele volta a testar topo. Já o DXY, como a gente tem aí um pouco de tensão no mundo, né, o dólar se valoriza um pouco. Mas a tendência aqui é de baixa, né? Nós temos aqui esses topos descendentes. Para mim, esse negócio ele pode cair daqui, pode vir até um pouquinho para cima, para depois cair, mas a tendência desse dólar é para baixo, né? O Bitcoin perdeu o fundo aqui, então tem tudo para vir testar agora essa região dos 60 mil novamente, e aí vamos ver, se ele perdeu 60 mil, aí ele pode ir para 50, 55, de qualquer jeito essa tendência de baixa está preservada, fez mais um pivô de baixa. E o Ethereum não é diferente, a mesma coisa, perdeu o fundo também, já está aqui nessa região dos 1.800 e pode perder esse 1.700 aqui para ir testar fundos mais baixos, tá? As magníficas, não tem nada de muito especial, vou passar só aqui, olha, o grupo, né, das magníficas. Então tivemos um dia de baixa ontem aqui, hoje já está com gap de alta. Se ela não perder o fundo aqui, não é nada preocupante. Você vê que esse gráfico aqui ele é parecido assim com Microsoft, né? Várias delas estão corrigindo, né? Então a gente vê, a hora que esse negócio aqui começar a fazer pivôs de alta, a gente pode voltar a operar essas empresas, tá bom? Por enquanto está meio complicado. Indo agora para o Brasil, nós temos o DI que tinha feito na sexta-feira uma bela de uma barra de baixa. Ontem ficou no mesmo patamar, então continua para baixo. O índice, ontem ele não conseguiu vencer aqui, mas de qualquer jeito, esse negócio aqui ainda continua para cima, né? A tendência ainda é de alta e a gente tem que operar comprado, né? Ontem foi um dia mais difícil de operar, veja que ele até deixou aqui, olha, ele abriu, veio aqui, aí pelo 15 minutos deu uma compra, a gente veio testar o topo aqui, essa compra aqui, ela andou do fundo até o topo, andou 2.000 pontos, aí deixa eu colocar no 15 minutos para mostrar para vocês o que nós fizemos ontem, né? Então veja que logo na abertura ele abriu aqui, aí ele deixou esse 1, 2, 3, o rompimento foi aqui e ele veio testar o topo aqui, você tinha que ter feito parcial, apertado ou saído fora, apertado o stop gain e tal. Aí ele voltou tudo isso daqui para cá. Então, a configuração ela continua sendo de alta, tá? Eu continuo achando que hoje, se ele romper aqui, também tem compra. Agora, se ele perder o fundo aqui, para mim é mais difícil de vender, tá? Mas ele pode voltar para cá. Vamos ver que o mercado americano não está para baixo, né? Então, acho que mais provável esse negócio ir para cima. O dólar, ontem, depois de perder fundo, ele voltou um pouco aqui, né? Isso daqui para mim é pullback no fundo perdido. Se perder aqui os 570, tem mais venda, porque a tendência desse negócio é de baixa, né? Veja aqui, ó, perdendo fundo aqui, né? E quando você olha, isso aqui está bem claro que é só para baixo, né? Aí as small caps, inside candle, se romper topo tem compra. O Itaú, ontem deu uma voltada, né? Você vê, aqui está um dos motivos aí para o índice cair, né? O Itaú caiu. Os bancos em geral, né? O Bradesco também, aqui o inside candle de baixa. O Banco do Brasil até que caiu pouco, se segurou bem lá em cima. A Sambi caiu bastante. Mas olha, tudo dentro da consolidação, tá? Tudo isso daqui ainda continua na tendência de alta. Então, se esse negócio hoje continuar corrigindo, vai ser difícil de tradear vendido, porque eles estão em tendência de alta, né?
A Vale se segurou aqui e a Petrobras fez o rompimento aqui, deu uma compra e esse negócio aqui deve continuar andando. A B3 inside candle e a BPAC voltou um pouquinho aqui, precisa esperar romper o topo para comprar. A VEG já fez aqui a reação a esse fundo, a VEG está meio do contra, né? Ontem ela se segurou e tem compra aqui na VEG, né? Dá para ir por 60 minutos e tentar ver. Já a Magalu ainda não conseguiu se livrar aqui dos 12, a gente está acompanhando ela de perto para ver se esse varejo realmente consegue reagir, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever nos canais, no YouTube /Fernando Modé, no Instagram @mfmodé e no meu X @mdroberto, tá? Onde a gente compartilha aí bastante conteúdo, tudo de graça. E se quiser operar com a gente no MetaX, tem link na descrição do vídeo do YouTube, ou então manda DM aí nas redes que a gente fala como operar com a gente na sala ao vivo. Valeu, um abraço.